O Livro Maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre agora mesmo. Desde que me lembro, sempre fui uma criança com várias doenças. Estive no hospital mais vezes do que posso contar e tomo uma quantidade inimaginável de medicamentos. Eu era o garoto que passava o verão usando um inalador no hospital. Muitas vezes me sentia pior com o inalador, como se alguém estivesse me cutucando nos pulmões com pequenas agulhas. Vomitei muitas vezes, mas em meio a crises de náuseas e fadiga crônica, sempre senti fome. Meu sistema imunológico estava correndo uma maratona constante e eu não tinha ideia de como meus glóbulos brancos mantinham o ritmo suficiente para me manter vivo. Não parecia ser câncer ou alguma outra doença autoimune, mas com certeza era alguma coisa. Passei por todo tipo de especialista e gênios da medicina, mas nenhum deles conseguiu um diagnóstico completo de todos os problemas estranhos que eu tinha. Então, em vez de darem respostas, eles simplesmente davam vários diagnósticos com causas prováveis. Felizmente, meus pais tinham um bom seguro médico e eu era jovem o suficiente para não ter que me preocupar em pagar isso. Durante meus dias mais doentes, tenho certeza de que meus pais se perguntaram se eu estaria melhor morto. Afinal, que tipo de vida uma criança pode ter quando passa a maior parte dela no hospital? Bom, consegui chegar no ensino médio quase intacto, e um dia, enquanto tentava ler um livro durante a aula da senhora Lewandowski, senti uma dor terrível no meu estômago. Debrucei-me na mesa e a professora, ciente de que eu basicamente ia à clínica estudantil toda semana com uma queixa bizarra, me deixou sair da aula para ligar para meus pais. "Ele vai vomitar", ouvi um dos meus colegas dizer enquanto eu saía. Encostei minha testa no aço frio dos armários e telefonei para minha mãe. Dentro de meia hora, estávamos no pronto-socorro e eu novamente sendo cutucado pela equipe do hospital da cidade, que já tinha até decorado os seus nomes. Após várias sessões de teste, foi determinado que meu apêndice deveria ser retirado. "Ele atrasou o aluguel e precisa sair daí", disse uma das enfermeiras brincando para me distrair. Apesar de estar doente, essa foi minha primeira cirurgia. Pela maneira como os médicos me explicaram, meu corpo parecia anatomicamente correto, mas era como se algo estivesse atrapalhando meus órgãos, fazendo-os trabalhar com menos eficiência do que deveriam, mas não o suficiente para ser um risco à minha vida. Aproveitando essa cirurgia, o médico recomendou para que eu fizesse uma outra para reparar alguns ossos fraturados, que por algum motivo eram sensíveis devido às minhas doenças. Eles me prepararam para a cirurgia do apêndice, e eu pude passar algum tempo com minha mãe, que não estava tão preocupada quanto uma mãe normal estaria na mesma situação. Provavelmente por causa da frequência com que passamos por isso antes. Papai estava saindo do trabalho e provavelmente estaria lá quando eu acordasse. Eles me deram a anestesia e eu adormeci. Quando acordei, as coisas ficaram estranhas. Abri os olhos totalmente grogue e sem equilíbrio por um tempo, mas a coisa mais surpreendente foi que os médicos disseram que eu precisava de quimioterapia imediatamente. Nunca me senti tão doente na minha vida. Pela primeira vez, comecei a me preocupar de verdade com o fim. Será que eu tinha câncer esse tempo todo e eles nunca conseguiram detectar? Minha mãe parecia branca como um lençol, sentada na cadeira ao lado da minha cama. Tudo o que ela me disse é que os médicos descobriram o que estava me deixando doente, e isso me ajudaria. Eu estava ficando bravo. Meu pai ainda não estava lá e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Fazer quimioterapia após a remoção do apêndice
não parecia ser normal. Entre fortes crises de vômito, entrei e saí do sono e uma febre que nunca havia experimentado antes. Isso, com certeza, era o fim. Meu vômito se transformou em barulhos secos, pois não tinha mais nada para sair. Pude sentir minha garganta sendo arrebentada com o esforço. Não sei quantos dias se passaram na UTI, mas um dia eu acordei e o doutor que sempre me tratou estava sentado ao meu lado. Dr. Léo? Sussurrei. O que está acontecendo comigo? Olá, campeão, disse ele. Embora já estivesse me sentindo péssimo antes, naquele momento me senti melhor. Não estou exagerando quando digo que nos meus 25 anos de prática médica nunca vi algo tão parecido com isso na minha vida. Depois que ele disse isso, senti medo e me aproximei. O que será que era? Você já ouviu falar de parasitas? Ele continuou. Lembrei da aula de biologia. Sim, quer dizer, eu não sei muito, mas sei que eles se alimentam de alguma maneira. Certo, disse o doutor com um suspiro pesado. Bem, ao que parece, você tinha parasitas vivendo dentro de você. Normalmente existem pontos em que os parasitas podem ser encontrados. Nas radiografias, por exemplo, eles podem aparecer como uma massa no estômago ou larvas nos pulmões. Estremeci com o pensamento repugnante de que algo estava morando em mim esse tempo todo. Algo que eu não podia ver. O que acontece é que Dr. Léo deu uma parada e continuou. Seus parasitas são diferentes de todos os já encontrados. Eles estavam se movendo dentro de você, movendo-se ativamente, vivendo em diferentes partes suas. Eu não entendi. Mas, doutor, eu não teria o sentido? Não com o quão pequeno eles eram, mas é difícil explicar. Eles estavam morando dentro de você, garoto. Seria mais fácil mostrar a você, mas isso não vai facilitar seu entendimento. Ele enfiou a mão no jaleco branco e puxou um pequeno frasco do bolso do peito. Me entregou e disse: é isso que está vivendo dentro de você. Dentro do pequeno frasco de vidro, bem no fundo do recipiente, havia um humanoide quase imperceptivelmente pequeno, nu e desprovido de qualquer tipo de cabelo. Eu não podia acreditar. Quando virei o frasco, a minúscula bolha carnuda rolou como um cadáver, com mãos e pés. Parecia um boneco de pano esquisito. Uma pequena figura humana nua vivia dentro de mim. Eu podia ouvir meu coração batendo no monitor ao lado da minha cama. O Dr. Léo deu um tapinha no meu ombro e levou o frasco de volta ao jaleco. Estamos enviando amostras deles para laboratórios em todo o mundo, esperando que possamos obter algumas respostas. Seus ossos quebradiços foram o resultado deles escavando seus ossos por dentro. Eles se alimentavam da sua medula óssea e devoravam parte de seus órgãos. Em um nível microscópico, você não mostraria nenhum dano até anos se passarem, porque eram muito pequenos. Foi o que aconteceu no caso do seu apêndice. Não foi apenas infectado, parte dele foi comido. Me senti pior ainda, incapaz de entender como isso poderia ter acontecido. O pensamento de pequenos escavadores comendo minha carne por dentro fez minha pele arrepiar. E o pior, havia outros dentro de mim naquele exato momento. A quimioterapia deve matá-los, disse o doutor. Faremos um raio-x de seu corpo inteiro pela manhã e, com sorte, poderemos ver uma imagem completa de quantos parasitas ainda tem. Já expliquei isso aos seus pais, mas vamos mantê-lo sob observação até sabermos que você está bem. O que acontecerá com os corpos dentro de mim? Perguntei. Bem, uma vez mortos, seu organismo deve cuidar dos restos mortais e o que restar deve ser absorvido e eliminado nas fezes, disse ele com um sorriso sombrio. Dr. Léo? Eu disse. Sim, filho. De onde eles vieram? Nós não sabemos. Ninguém sabe. Caí de volta no meu travesseiro, entendendo por que o rosto da minha mãe estava tão branco. Jesus Cristo. Eles estavam me corroendo há anos.
Mesmo tendo recebido um diagnóstico correto agora, há uma coisa que nunca poderei responder. Algo que me assombrará para sempre que sentir uma dor aleatória no corpo ou ficar doente de novo. Como diabos eles entraram em mim? Sendo inteligentes, quem mais eles poderiam abrigar dentro de mim? E talvez o pior de tudo, esse doutor, o mesmo que fez meu parto. Porque o rosto dele me lembra a do parasita no pote. Até a próxima. Obrigado.